Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Boa noite. Hello, e aí, Ju? Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá bom? Oh, Lore, fique. Massa, que bom que vocês estão ouvindo. Oi, Glau. Ai, que bom que tá super bom então o áudio. Da última vez eu tive problema. Que bom. Tomara que dê tudo certo, que a internet aqui em casa colabore, né? Espero que a internet de vocês também colabore pra gente ter uma live tranquila. Eu vou dar 2 minutinhos só pro pessoal entrar, tá, gente? Que o pessoal tá entrando. Vou deixar, Lori, vou deixar gravada assim. Massa. Vou dar 2 minutos, viu, gente, pro pessoal entrar e aí a gente começa. Acabou que ontem no Stories eu pedi pra vocês me darem ideias de temas pra falar hoje. E eu acho que, tipo assim, 90% das pessoas. E aí, Mônica, que bom que você veio. Mais ou menos 90% das pessoas pediu que fosse alguma coisa relacionada ao low carb. Aí acabaram colocando várias dúvidas específicas dentro desse tema. E aí eu até anotei todas as dúvidas aqui. Eu espero que as pessoas que enviaram os temas e que têm dúvidas, que elas participem também. E aí a ideia é que vocês mandem dúvidas, tá, pessoal? É mesmo, que bom. E aí, Polly? Tá entrando bastante gente ainda. Pô, Joy, já são 11h30, que bom que você tá acordada para me assistir, então. Lori tá vendo várias clientes. Avise a Deca, Mônica. Ah, que bom que vocês gostam, gente. Que massa. Ah, eu acho que hoje vai ser muito legal. Tiveram as dúvidas? Show de bola, assim. Gostei muito das perguntinhas que vocês mandaram. Espero que hoje surjam várias aqui também. Tá entrando bastante gente. Vou dar mais 1 minutinho só. Aqui da Espanha de. Ah, que bom! Ai, Anuxa, que bom da Espanha, massa. O que um diabético pode ou não pode comer? A gente pode abordar isso um pouquinho hoje aqui, porque querendo ou não, quando a gente fala de diabetes, não há dúvidas que o melhor tratamento, né, junto com o tratamento medicamentoso, claro, se houver necessidade, é uma dieta low carb, tá bom? Tirando doces a salgados que impedem também. Fefa, a gente vai falar sobre isso aqui, tá bom? Eu vou até anotar aqui pra gente falar um pouquinho, então, pra eu não esquecer de diabetes. Na verdade, até uma das pessoas que me mandou pergunta pediu pra eu falar sobre diabetes mesmo. Oi, Beta! Massa! Acho que agora a gente pode começar, né, gente? Já dei 5 minutinhos aí pro pessoal entrar. E aí, quem for entrando depois, pega o bonde andando mesmo. Boa noite. Então, pessoal, acredito que todo mundo que tá aqui, platô, a gente pode falar um pouquinho. Eu até gravei um vídeo sobre carb e tal, umas estratégias diferentes em relação à nutrição voltada para a quebra de platô, tá certo? Então, e já tá lá no meu canal do YouTube, então quem quiser dá uma olhadinha lá. Mas a gente pode falar sobre platô sim, Polly. Bom, mas vamos começar. Então, acho que todo mundo que tá aqui me segue no Instagram, provavelmente. Então, acho que eu não preciso me apresentar, mas enfim. Eu sou Paula, sou nutricionista, eu sou especializada na área clínica e esportiva, tá certo? Então, assim, eu atendo gente com vários objetivos diferentes. Emagrecimento acaba sendo o objetivo mais forte, não tem jeito. Eu acho que, sei lá, 70% dos pacientes acabam tendo objetivo de emagrecimento, até porque hoje a gente vive uma epidemia de obesidade.
E assim, muito dessa epidemia de obesidade está relacionada ao estilo de alimentação que a gente acabou adotando, a essa oferta enorme de alimentos trash que a gente tem hoje em dia. Então, assim, a indústria alimentícia, ela realmente é meio malvada em relação à elaboração de alguns produtos que ela sabe que são extremamente atrativos para o nosso paladar, né? E geralmente esses alimentos eles vão surgir de uma combinação de açúcar, gordura, sal. Então, assim, é extremamente prazeroso para a gente comer e acaba que a gente fica viciado mesmo. E é por conta desse vício na comida que a gente acaba engordando e é por isso que a gente tem essa epidemia de obesidade hoje. Ah, uma coisa importante, pessoal, eu tô vendo que já tem várias pessoas colocando perguntas, mas aí eu só vou querer de vocês o seguinte. Doutora Clarissa, vamos fazer o seguinte, no finalzinho eu vou abrir para perguntas, tá certo? Se vocês quiserem mandando perguntas, às vezes eu vou conseguir ler, às vezes não, mas eu vou tentar não ler justamente para não cortar meu raciocínio, tá certo? Oi, Liz! Tá certo? Então, qualquer coisa a gente deixa pro final, eu juro que eu respondo tudo. A gente pode entrar à noite aqui se quiser, não tem problema não. Vamos lá, mas eu vou começar falando aqui de o que seria então, né? Provavelmente todo mundo que tá aí até já sabe o que é uma alimentação low carb ou de baixo teor em carboidratos. Ou acredito que todo mundo acha que sabe, mas assim, nutricionalmente falando, na parte técnica, o que uma dieta com teor reduzido em carboidrato é aquela que apresenta o menor percentual de nutrientes, isso em relação ao valor calórico da dieta, tá certo? Menor percentual de nutrientes na forma de carboidrato. Então, em termos da quantidade, eu falo que em termos de quantidade calórica, pessoal, porque não é em relação à gramagem. Então, assim, quantos gramas de carboidrato tem na dieta? Eu posso dizer se ela é low carb ou não por isso? Não dá para dizer. A gente acaba usando essa teoria específica no dia a dia para facilitar, dizendo que low carb, abaixo de 120 gramas, 100 gramas de carboidrato na alimentação é uma alimentação low carb, mas isso até é errado. Na verdade, o que a gente tem que fazer é ver daquele montante de calorias, e aí lembrando que 1 grama de carboidrato e 1 grama de proteína tem 4 calorias, 1 grama de gordura tem 9 calorias. Então, assim, a ideia para a gente chamar aquela alimentação, aquela dieta ali de low carb, é que o menor percentual das calorias venha do carboidrato, tá certo? Mas às vezes a gente vai ter, em termos de gramas, mais carboidrato do que gordura, porque a gordura tem 9 calorias, mas ainda assim a gordura, dependendo da quantidade de cada um, vai superar em termos calóricos a quantidade de carboidrato. Não sei se eu fui muito prolixa nessa explicação, mas fato é, o que é que isso importa para vocês? Quase nada. Estou falando basicamente para se tem nutricionistas aí ou estudantes de nutrição que queiram saber um pouquinho mais, tá certo? Mas para o nosso dia a dia, acaba que dá pra gente utilizar essa ideia de que assim, bom, se eu tô consumindo até em torno de 100 gramas de carboidrato no dia, e isso é claro, não sei se a maioria das pessoas aí gostam, né, de baixar aplicativo e ficar jogando tudo que come, alimentando esse aplicativo para ter uma noção de quantos gramas de carboidrato come no dia. Eu acho isso desnecessário, mas caso alguém tenha, né, goste de fazer isso para ter uma ideia, vamos considerar então que até uns 100 gramas de carboidrato a gente consideraria uma alimentação, uma dieta low carb, tá bom? E para que serve isso, né? Em que casos a gente vai aplicar uma alimentação com baixo teor em carboidrato? Bom, uma das aplicações, talvez das mais importantes, que até uma das pessoas já citou aqui, é justamente no caso do controle glicêmico, que a gente precisa para um paciente, por exemplo, que tem diabetes, para uma pessoa que tem diabetes. Então, para diabéticos, para pré-diabéticos, ou seja, para pessoas que são resistentes à insulina, e aí a gente pode detalhar um pouquinho mais o que seria um resistente à insulina. Para esses dois casos, principalmente, uma alimentação com teor reduzido em carboidrato, ela se aplica e muito, tá certo? Mas, óbvio, hoje talvez o que é mais difundido Oi, Zil. O que é mais difundido é a alimentação low carb voltada para o emagrecimento também. E sim, a gente pode aplicar e, na verdade, se a gente for olhar a nível de referências, né, científicas, uma alimentação low carb, ela talvez seja um dos protocolos, uma das estratégias que mais dá certo, que mais é eficiente.
Mas, na verdade, essa questão de eficiência, gente, vai variar muito de acordo com o perfil de cada um. Um estudo, obviamente, ele pega um grupo grande de pessoas, aplica uma determinada coisa. Então, vamos pegar esse grupo aqui de, sei lá quantas mil pessoas, vamos aplicar low carb, e vamos pegar um grupo de mais não sei quantas mil pessoas e aplicar low fat. E vamos ver quais vão ser as respostas ao longo de X meses. Isso aí a gente poderia considerar um estudo assim de qualidade, né? Que acompanha, que tem uma intervenção e que acompanha as pessoas. Bom, o que os estudos dizem é que a maior parte das pessoas vai responder muito melhor em termos de emagrecimento a uma alimentação low carb, comparada a uma alimentação com baixo teor em carboidrato, tá certo? Mas lembrem sempre que, bom, desse grupo, sei lá, de 3 mil pessoas que eu peguei, o que é a maioria? Se eu falo de 2 mil pessoas, eu já estou falando na maioria. Mas podem ter ali 1.000 pessoas, 500 pessoas que não responderam, que responderam até melhor low fat, por exemplo. Entendeu? Lembre sempre que dentro de um grande grupo sempre existem as exceções. Então, o que a gente pega de conclusão de um estudo é sempre como a maioria respondeu. Mas lembre que você pode não ser a maioria. E é por isso que a gente tem que ficar ligado, que assim, muitas vezes a gente busca informação nas redes sociais, a gente vê que todo mundo está fazendo alguma coisa e dá vontade de fazer também, porque, poxa, se todo mundo está tendo sucesso com aquilo, porque não necessariamente a gente vai ter também. Mas possa ser que isso não aconteça, possa ser que o seu corpo realmente responda melhor, que a sua rotina ou seus gostos pessoais façam você responder melhor a um outro tipo de estratégia. Por isso que a gente tem que manter a cabeça aberta, entendeu? Quando a gente fala de emagrecimento, a gente basicamente pode mexer em 2 grupos de nutrientes. A gente tem 3 que a gente chama de macronutrientes, né? Que é a proteína, o carboidrato e a gordura. Quando a gente fala de emagrecimento, a gente pode basicamente mexer em 2 nutrientes. A gente ou vai mexer na redução de carboidrato ou vai mexer na redução de gordura. E como eu falei, as 2 estratégias, elas podem funcionar. Via de regra, o que os estudos mostram é que a low carb tende a funcionar melhor. Tá certo? Então, como hoje aqui o tema é low carb, a gente vai bater mais nessa tecla, mas sempre mantenha a sua cabeça aberta que diferentes estratégias se aplicam a diferentes objetivos e a diferentes pessoas, tá certo? Bom, então seria isso. Para diabetes, para resistência à insulina. Então, para quem não sabe o que é resistência à insulina, na verdade até uma das perguntas foi isso, pedindo para falar sobre uma dieta ideal para resistência à insulina. Qual seria essa dieta? Reduzir os carboidratos. E o que é resistência à insulina, gente? A gente chama vulgarmente de pré-diabetes. A insulina é um hormônio que é produzido lá pelo meu pâncreas, tá certo? Quando eu como qualquer carboidrato, qualquer um deles, pode ser arroz, feijão, fruta, tapioca, aipim, pode ser o que for. Comi esse carboidrato, essa glicose chegou lá no meu intestino, foi digerida e foi absorvida, minha glicose aumenta, minha glicemia, né, que é a glicose no meu sangue, aumenta. Isso já é um estímulo para o meu pâncreas liberar a insulina. E a insulina é um hormônio que ela vai agir na célula, né? Ela age lá, se ligando à célula e funcionando como se fosse uma chave, abrindo uma porta na célula para essa glicose que está na corrente sanguínea, para que ela entre na célula e cumpra alguma função. Porque uma glicose muito alta no sangue, ela é tóxica para a gente. A ideia é que a gente sempre mantenha a nossa glicose ali naquele limiar entre 70 e 100, né? Que se você pegar um exame de sangue lá de glicemia, é o parâmetrozinho que vai ter ali como ideal. Então, o que acontece com uma pessoa que tem resistência à insulina? Então, uma pessoa normal, como o meu carboidrato, isso chega no meu intestino, é digerido e absorvido, minha glicose no sangue aumenta, meu pâncreas libera X de insulina para compensar esse X de carboidrato que entrou. Na resistência à insulina, que pode vir por diversos motivos, pode ser porque a pessoa já tem uma propensão genética a ser resistente à insulina, ela tem vários casos de diabéticos na família, e isso ela associou com uma vida desregrada, com alta quantidade de carboidratos, né? Todo santo dia ela comia muito doce, comia muita massa, foi engordando ao longo do tempo, a própria célula de gordura gera substâncias que causam a resistência à insulina por si só. Então veja que geralmente é uma pessoa que une vários fatores de risco diferentes e que chega lá na vida adulta, infelizmente a gente já tem até registro em crianças, né, de diabetes em crianças, mas enfim, que chega na vida adulta e em determinada fase da vida está lá com resistência à insulina. Como é que a gente diagnostica isso? Na verdade, como é que o médico diagnostica isso? É pela glicemia e insulina de jejum, tá certo? E às vezes ele vai pedir também para fazer uma curva glicêmica e insulinêmica, que esse seria o padrão ouro, digamos assim, para a gente identificar se a pessoa está ou não com resistência à insulina.
Mas enfim, o que é que acontece na resistência à insulina? Significa que eu como carboidrato, isso é digerido e absorvido, minha glicose sobe, mas aí meu pâncreas libera uma quantidade X de insulina para cobrir essa quantidade de glicose que entrou, exatamente como uma pessoa normal, só que a diferença está na resposta da célula. A insulina, ela não consegue abrir essa portinha. Então o pâncreas tem que enviar uma cacetada de insulina para ir conseguir ter o mesmo efeito que pouquinha insulina teria numa pessoa com funcionamento pleno, né, da sua insulina. Ou seja, por isso que a gente considera a resistência à insulina como um pré-diabetes mesmo. Realmente é uma fase que antecede o diabetes. Todo diabético hoje, ele foi provavelmente por muitos anos, por muitos meses, resistente à insulina. Só que infelizmente isso não foi diagnosticado. É muito difícil até, pessoal, a gente pegar uma pessoa que ela tenha um sobrepeso, uma obesidade já crônica, né? Há muito tempo, há muitos anos venha lutando contra isso e que ela não seja resistente à insulina. É bem difícil, acontece, mas é bem difícil. Porque como eu falei, a própria célula de gordura, via de regra, ela por si só estimula a resistência à insulina. Então, é até bem importante que todo mundo se informe disso para, na hora que for, seja no nutricionista ou no médico, para que peça para identificar pelo exame de sangue, né? Eu falei assim, doutor, eu quero saber se eu tenho resistência à insulina, tem como você solicitar aí no exame de sangue que você vai me passar os parâmetros para a gente descobrir isso? O que é que seria? Que parâmetros seriam esses? De início, glicemia de jejum e insulina de jejum. E aí, claro, se a pessoa já quiser fazer algo um pouquinho mais apurado, aí já pode pedir também uma curva glicêmica e insulinêmica, tá certo? As dúvidas eu vou responder no final, tá certo, galera? Eu vou abrir um tempinho para responder. Por enquanto, eu vou me ater aqui às coisas que eu anotei das dúvidas iniciais que as pessoas mandaram. Então, acho que tá muito claro, né? Então, assim, o tratamento para quem tem resistência à insulina, a resistência à insulina ela é completamente reversível, tá certo? Então, o tratamento para quem tem resistência à insulina é justamente consumir poucos carboidratos, tá certo? Quanto mais você vai se mantendo constante nessa baixa ingestão de carboidratos diária, não tenha dúvidas que em breve você consegue reverter completamente sua insulina de jejum que estava lá em cima, ela começa a cair. Eu até postei, acho que há pouco tempo atrás, alguns dias atrás, um paciente meu de Brasília, que em um mês só de alimentação com baixo teor em carboidrato, sem remédio nenhum, tá? Ele saiu de quanto, meu Deus, se alguém lembrar aí me ajuda, eu nem me lembro, mas eu não sei se estava 20 e tanto ou 30 e pouco a insulina de jejum dele, e foi para 13, se eu não me engano. Então foi uma queda, assim, bem importante em um mês só. É muito pouco, eu até fiquei muito surpresa. Porque tem muitas pessoas que são um pouquinho mais resistentes, que levam tempo para conseguir reduzir a resistência à insulina, tá certo? Isso vai mudar muito, vai ser, é o que eu falei, vai depender da genética da pessoa, do quanto ela seja predisposta a isso, do quanto tempo ela tá obesa ou com sobrepeso, há quanto tempo ela tá com essa resistência à insulina. Então tudo isso vai influenciar na hora da gente, em quanto tempo a gente vai conseguir reverter essa resistência, tá certo? Bom, quando a gente fala de dieta de baixo carboidrato, então, tem vários tipos, né? Assim, a gente pode ter vários níveis de redução de carboidratos. Via de regra, uma alimentação com em torno de 100 gramas de carboidrato, como eu falei, que ela geralmente já é considerada uma alimentação com baixo teor em carboidrato, assim, é sossegadíssima de fazer. Dá pra gente colocar bastante coisa que é fonte de carboidrato. Hoje, quando as pessoas leem sobre low carb, elas já ficam meio assim, né? Tipo, então low carb, né? Então, eu vou comer agora de fruta só abacate, coco e frutas vermelhas, nada além disso daqui, né? Jamais, no máximo, assim, meio kiwi. Vou passar reto, faz o sinal da cruz até para tapioca, para tubérculos, raízes, e assim, gente, não precisa esse terrorismo todo, tá certo? Quando a gente tá quando a gente quer fazer uma alimentação realmente de bem baixo teor em carboidrato, que a gente chamaria de uma dieta cetogênica, que é uma dieta com menos de 20 a 50 gramas, 30 a 50 gramas de carboidrato, então é muito pouco mesmo. Aí sim a gente vai se preocupar com isso. Aí sim a gente não vai colocar nenhuma fonte de alimento denso em carboidrato, porque a chance da gente ultrapassar essa cota
ela vai ficar muito grande, né? Então, se eu quero fazer uma dieta cetogênica e lá em uma refeição eu encaixo um pedaço de aipim, por exemplo, que é um alimento maravilhoso, mas que ele é muito denso em carboidrato, a depender do tamanho dessa porção, fica muito fácil estourar já de cara a minha cota de carboidratos do dia, entendeu? Então, assim, quais seriam até as aplicações de cetogênica? Tem lógica e é interessante a gente restringir tanto assim o carboidrato? Olha, gente, se a gente for buscar o que é que tem hoje de comprovação mesmo que a dieta cetogênica ajuda para valer, principalmente no controle de casos de epilepsia. Isso daí a gente talvez, não sei se nem se a dieta cetogênica não surgiu por conta disso, porque realmente descobriram que controla muito. Tanto que, né, os médicos e nutricionistas ensinam as mães, né, de crianças epiléticas a fazerem toda uma dieta que ela tem um teor bem mais alto em gordura e é bem restrita no carboidrato. Então, e essas crianças provavelmente vão viver pro resto da vida com alimentação dessa, então nesse caso tem uma aplicação incrível. Mas fora isso, se a gente fala basicamente de emagrecimento, olha, gente, não precisa ser tão restritivo, não. Porque, na verdade, o que os estudos mostram pra gente é que fazer uma dieta cetogênica, que é bem baixa em carboidrato, né, abaixo de 30 a 50 gramas, e fazer uma dieta com low carb, mas com teor intermediário, digamos assim, vai lá na casa dos 100 gramas, provavelmente, olha, elas vão te trazer provavelmente o mesmo resultado. E o conforto que isso vai te dar, sinceramente, é muito maior, né? Porque ninguém merece. Eu fico assim pensando, uma pessoa que só vive à base de abacate, coco e morango, do mundo das frutas, um mundo tão lindo e variado das frutas, assim, eu julgo que realmente é desnecessário. E esses estudos colaboram com esse pensamento, né? Não precisa a gente ser tão restrito assim se o objetivo for emagrecer. Tá certo? Agora, claro, se a gente está falando de uma pessoa que tem uma síndrome grávidas podem fazer low carb? Pode, tá certo? A gente pode falar até mais sobre isso daqui a pouco. Sim, mas entenda, Cris, grávidas podem fazer? Pode, mas assim, já entenda que é desnecessário cetogênica, tá certo? Então eu tô falando aqui de uma alimentação com teor um pouco mais reduzido em carboidratos. Não haveria problema, apesar de que, quando a pessoa tá grávida, a não ser que ela esteja muito acima do peso ou uma situação desse tipo, mas considerando que não seja isso, não teria muito porque ela tá se restringindo de alguma coisa, tá certo? A ideia só é que ela tem uma alimentação bem baseada em comida de verdade, comendo comida de qualidade, basicamente isso. Me perdi. Onde é que eu tava? Sim, não é necessário fazer dieta cetogênica, então, tá certo? Se o objetivo for emagrecer. Mas se a gente pega, por exemplo, o caso de uma pessoa que está com a síndrome metabólica importante, né, tem um diabetes já instaurado já há bastante tempo, de difícil controle, a glicemia sempre elevada, para essa pessoa, e diabéticos tipo 2, tá certo? Porque diabéticos tipo 1, que é insulino dependente, já seria um outro caso. Eu particularmente não uso dieta cetogênica, não. A gente reduz a quantidade de carboidrato, mas não trabalha com dieta cetogênica. Mas no caso de um diabético tipo 2, né, que geralmente é aquele diabetes desenvolvido lá na fase adulta, por conta de muitos erros alimentares, por conta de uma obesidade já há muito tempo, nesse caso até vale a pena a gente fazer uma cetogênica. E óbvio, por um período limitado. Raramente uma pessoa vai viver super bem para o resto da vida com uma dieta cetogênica, exatamente por conta dessa limitação muito grande na variedade de alimentos que eu comentei com vocês, tá certo? Tem que ser muito criativo para curtir de verdade fazer uma dieta cetogênica. Mas sim, é possível. Eu tenho pacientes que, assim, se identificaram pra caramba com alimentação bem restrita nos carboidratos, provavelmente fazem algo que beira uma dieta cetogênica. E sempre, por que eu falei aqui? Fazem algo que beira uma dieta cetogênica? Porque a gente só vai saber se é dieta cetogênica mesmo se a pessoa medir lá com as fitinhas para ver se tá realmente em cetose, o que é desnecessário, tá certo? Principalmente se a gente está falando de emagrecimento. Então tem pessoas que se adaptam super bem a viver com muito pouco carboidrato, que conseguem chegar a uma boa composição corporal com isso e querem manter, ótimo. Se você se sente bem, se seus exames estão bons, se você tá em dia com sua saúde, fazendo dessa forma, não tem problema nenhum. Se eu tô falando de 100 gramas de carboidratos líquidos, Laís,
A gente usa esse termo líquido, para quem não sabe, né, em termos de carboidratos, quando a gente despreza na contagem a quantidade de fibras, tá certo? Porque fibra, nutricionalmente, tecnicamente falando, é carboidrato, só que é um carboidrato que a gente não consegue digerir. Então a gente não consegue absorver e não tem as calorias disso, então não impacta na nossa glicemia e na nossa insulina, tá certo? Então quando a gente fala de carboidrato líquido, é o montante total de carboidrato sem a fibra. Daqui a pouco eu respondo as perguntas, tá certo? Eu vou só continuar por aqui então. Então, eu acho que a mensagem aqui da parte de dieta cetogênica é isso, viu, gente? Assim, ó, se o objetivo é emagrecer, não entre muito nessa noia de quanto menos carboidrato, melhor. Porque não é muito por aí. Talvez você fique muito irritado com a alimentação, assim, fique se sentindo muito privado de comer coisas que você gosta, frutas que boa parte das pessoas gostam, né? Então você vai ficar lá, vai gerar uma ansiedade tão grande e na hora do vamos ver, do resultado, você passou muito sufoco por nada, sabe? Porque se você tivesse consumido um pouquinho mais de carboidrato, o resultado seria o mesmo, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui o que mais. Quais alimentos são fontes de carboidrato? Eu acho que eu já deixei, não sei se eu já deixei claro ou não, mas vamos falar de novo então, para quem é bem leigo no assunto, né? O que é fonte de carboidrato, gente? Basicamente, tudo que não seja carne e ovo vai ter carboidrato. Até ovo eu acho que deve ter um resquíciozinho. Mas tudo que não seja carne e ovo vai ter alguma coisa de carboidrato, tá certo? Até mesmo os folhosos, só que óbvio, é muito irrisório o que qualquer folha tem de carboidrato. Então, se eu pegar um pé de alface inteiro, o pé de alface inteiro provavelmente vai ter em torno de 5 gramas de carboidrato, o que é muito pouco, né? E boa parte disso é fibra. Mas, enfim, o que seriam fontes de carboidrato, então? As frutas doces, elas são boas fontes de carboidrato. Os tubérculos e raízes, então, aipim, inhame, mandioca, mandioquinha, batata doce. Tudo isso é fonte de carboidrato. Os derivados desses tubérculos também. Então, se eu falo do aipim, né, ou da mandioca, eu tenho como... Liz está falando, verdade, cerca de 1 grama de carboidrato por ovo. Tá vendo? Até ovo tem um pouco de carboidrato. Então, não adianta ficar fugindo dessa forma de carboidrato, porque tá em tudo. Voltando, os derivados dos tubérculos, então, tapioca, polvilho... Os cereais, arroz, milho, quinoa, tudo isso é fonte de carboidrato. As leguminosas também, feijão, lentilha, grão de bico, tudo isso é fonte de carboidrato, gente, em maior ou menor proporção. Então, quando a gente pega a leguminosa, por exemplo, é um grupo em que eu tenho um teor muito legal de proteína, então eu tenho bastante proteína, né, no feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, amendoim, soja. Infelizmente, soja no nosso país é transgênico, por isso que, via de regra, eu não aconselho para meus pacientes, a não ser que seja soja orgânica. Mas tudo isso tem um bom teor de proteína, mas também é rico em carboidrato, então a gente acaba colocando também no grupo dos carboidratos, tá certo? Então, como eu disse, eu preciso, se eu tô numa alimentação low carb, então, eu preciso só comer, então, viver à base de carne, ovo e folha? Não. Você pode, isso claro, principalmente quando a pessoa pensa que, vou fazer low carb, então vou restringir ao máximo os carboidratos. Não, até dentro da dieta cetogênica a gente vai poder dar umas pitadinhas, né? Umas pitadinhas de cenoura, às vezes um tiquinho de abóbora se encaixa. Abóbora, cenoura e beterraba, proporcionalmente, elas têm um pouquinho menos de carboidrato do que mandioca, batata doce. Mas enfim, então se eu tô no low carb, eu preciso... Não vou comer nada dessas fontes densas. Então, banana, por exemplo, que é o caso clássico de uma fruta densa em carboidrato que, via de regra, as pessoas amam e sentem falta. Eu preciso ficar sem banana? Não precisa. Por quê? Uma banana média, sei lá, tem em torno de 100 gramas, vai ter ali uns 25 gramas de carboidrato, mais ou menos, 20 a 25 gramas. Você vê que ela é bem densa, né? Então, uma bananinha tem em torno de 20 a 25 gramas de carboidrato. Eu posso colocar isso e ainda assim... no final das contas, fazer uma alimentação com baixo teor em carboidrato? Pode, porque no final das contas, o que a gente se refere a uma dieta low carb, a gente quer saber o que você comeu no seu dia inteiro. É como se no final das 24 horas fosse o deadline, assim, para você passar a régua e ver se você consumiu poucos ou muitos carboidratos, entendeu? Então, se eu colocar uma banana, às vezes, pô, deu vontade no meio da tarde de comer banana com pasta de amendoim. Posso fazer isso? Pode, pô. Então, se você já consumiu nesse momento uma quantidade densa em carboidrato na forma de banana, ou resolveu lá no seu café da manhã já fazer um bolinho de caneca de banana e
Você pode fazer isso? Pode. Só que aí o que você vai pensar? Bom, se nessa refeição eu já coloquei um alimento que é super denso em carboidrato, nas outras eu vou dar uma segurada na onda. No meu almoço, que talvez eu encaixasse uns pedacinhos de batata ou de mandioca, eu já vou dar uma segurada nisso e não vou colocar. Por quê? Porque eu escolhi comer banana no meu café da manhã. E por aí vai, entendeu, pessoal? O gostoso é brincar dessa forma, gente. Porque aí não fica chato, entendeu? Então assim, pô, eu adoro batata. Dá pra comer batata? Dá, pô. Coloque ali um pouquinho de batata no seu almoço, mas aí no jantar você dá uma segurada na onda, entendeu? Mesmo pra quem tá muito acima do peso, eu diria que mesmo pra quem tá muito acima do peso, Noemi, porque se você pensar bem, pare para refletir o que foi que fez você chegar até aqui com esse excesso de peso muito importante. Foi porque você exagerou na batata, na banana, no seja lá o que for, em uma fonte de carboidrato de qualidade? Foi isso que fez você chegar? Foi porque você comeu muito arroz e feijão? Eu acho que não, bem provavelmente não. Uma pessoa que chega a um excesso de peso muito importante, via de regra, é porque ela comeu muito alimento viciante, muito açúcar. Só uma pessoa que come muito açúcar, que come muito produto industrializado, vai conseguir comer montantes enormes de comida. Entendeu? E, consequentemente, futuramente, chegar a um sobrepeso muito importante. Então, assim, como eu falei, a gente vai muito de caso a caso. Então, se eu tô falando de uma pessoa que está muito acima do peso, provavelmente essa pessoa tem uma resistência à insulina muito importante. E nesse caso, então, até cabe a gente fazer uma alimentação com teor um pouco mais reduzido em carboidrato. Pode ser uma cetogênica pelos primeiros meses ou não necessariamente. A gente pode ficar ali próximo dos 50 a 80 gramas de carboidrato. Exatamente. Então, o fato a gente pode, mesmo numa pessoa com excesso de peso importante, a gente pode fazer uma low carb mais branda, que aos poucos ela vai conseguir sair da resistência à insulina. O mais importante, na verdade, é você até saber fazer uma combinação de alimentos legal. Muitas pessoas elas perguntam muito, né, Paula, em relação a índice glicêmico, pô, se eu comer uma banana aqui do nada, no meio da minha tarde, isso não vai me dar um pico glicêmico, isso não é ruim para minha saúde? E muitas vezes essa pergunta vem até de pessoas que são magras, né? Eu acho que isso é tão debatido nas redes sociais que as pessoas ficam sempre com medo de comer o carboidrato isolado ou comer uma fruta doce isolada no meio do dia. E aí eu sempre viro para o meu paciente, se ele é magro, eu falo, criatura, você é magra. Esqueça isso, assim, não vai te fazer mal você comer uma fruta doce isolada no meio da sua tarde, não vai fazer mal. Até porque, via de regra, as frutas elas são muito densas em fibras também, e a natureza é muito sábia, ela já coloca ali de uma maneira que não vai detonar a sua saúde, sabe? A natureza é muito sábia, a gente devia sempre pensar dessa forma. Mas claro, se eu falo de uma pessoa que tem um excesso de peso importante, que é resistente à insulina, é sempre interessante, até pensando que bem provavelmente essa fonte de carboidrato isolada não vai te trazer a saciedade que você quer, é sempre interessante que você traga o carboidrato para participar de suas grandes refeições. Então, que você traga a fruta, por exemplo, para servir de sobremesa do seu almoço ou do seu jantar, por exemplo, que você encaixe a fonte de carboidrato que você quiser dentro de uma mistura de proteína e gordura. Dessa forma, necessariamente aquele carboidrato ele já vai ser absorvido de uma maneira um pouquinho mais lenta, tá certo? Essa parte de amendoim para quem quer perder peso, quanto mais ou menos devemos consumir durante o dia? Elaine, esse lance da quantidade, que foi até uma das perguntas que me fizeram lá no Stories, foi qual é a quantidade ideal de carboidrato por refeição? Gente, quantidade é muito complicado para eu falar aqui para você, porque na verdade é impossível até falar uma informação correta, porque muitas vezes não vai encaixar pro seu caso, entendeu? Porque lembre que quando a gente fala em quantidade, para a gente determinar a quantidade de alguma coisa, a gente vai ter que entender qual é o seu objetivo, quem é você, qual é a sua história, que tipo de alimentação você vinha fazendo, você tem resistência à insulina, você não tem, que tipo de exercício você faz, que horas... São muitas perguntas que a gente tem que fazer. Então, assim, qual é o ideal de carboidrato por refeição? Ou quanto de pasta de amendoim eu posso comer por dia sem que isso me engorde? Eu não sei, porque depende, na verdade, de todo o resto que você come no seu dia.
todo o resto da sua alimentação, entendeu? Então, falar de quantidades para tantas pessoas diferentes é impossível passar essa informação com precisão. Deixa eu ver aqui qual foi a próxima pergunta. Enviaram uma pergunta assim, ó. Quando como muitos carboidratos ruins, sinto a cabeça doer agora que estou numa dieta bonitinha. Caso a pessoa esteja aí, se identifique. Porque antes eu não sentia nada. Então, provavelmente ela tá falando assim, pô, hoje eu faço uma dieta super bonitinha, provavelmente dentro de uma linha de mais restrição de carboidrato. E, sei lá, quando ela resolve ir numa festa, atacar os docinhos numa festa de criança, tem uma baita dor de cabeça aí depois. Por que isso? Olha, uma das explicações que a gente poderia dar, que a depender da pessoa pode vir no efeito de dor de cabeça, é hipoglicemia de rebote. Então, principalmente se eu estou consumindo bem pouco carboidrato e num rompante lá, numa festa, num momento, eu chuto o pau da barraca de vez, consumo um monte de açúcar, eu posso ter vários efeitos colaterais de rebote, digamos assim, mas essa subida rápida da glicemia faz com que meu pâncreas dê uma injetada enorme de insulina na minha corrente sanguínea e a minha glicose tende a cair meio que vertiginosamente. Isso é o que a gente chama de hipoglicemia de rebote. E para algumas pessoas, essa hipoglicemia de rebote pode sim trazer como consequência a dor de cabeça, tá certo? Tem gente também que vai ter diarreia, enfim. Mas é muito comum isso, pessoal. Pense assim, eu não sei se dá para fazer uma analogia com isso, mas pense assim. Quando a gente está sempre se expondo a uma coisa que faz mal para a gente, é como se o nosso corpo ele criasse um mecanismo de proteção àquilo. Então, vamos fazer uma analogia, por exemplo, com o sol. Então, se uma pessoa que toma sol todo santo dia, sei lá, um surfista, você vê que a pele da pessoa fica bronzeada, né? E esse bronzeamento é como se fosse uma proteção que o corpo cria a algo que fosse mais deletério, a uma queimadura, por exemplo, de sol. Então, acaba sendo uma proteção que uma pessoa que se expõe todo dia ali ao sol, aquela radiação, isso acaba acontecendo. Então, é um mecanismo de proteção. Aí, imagine, se eu aqui em São Paulo, que fico meses aqui, só vejo a cara do sol, às vezes nas férias, se eu vou muito empolgada e me exponho ao sol, às vezes eu vou ficar muito vermelha. Então, para você ver, porque como eu não estava me expondo nunca, me expus de vez, aí eu fico logo vermelhona, parecendo um camarão. Mas entenda, então assim, o sol realmente trouxe um dano muito importante para mim e isso aflorou, né, de uma forma com um sintoma em que eu senti muito isso. Mas não significa dizer que aquela pessoa que está lá tomando sol todo dia, que está com a pele super bronzeada hoje, né? Se ela está tomando sol todos os dias, mesmo com esse mecanismo de proteção, digamos assim, que o corpo cria, ela não está deixando de sentir os efeitos ruins do sol. Então, aquela radiação ainda está prejudicando ela, ainda está suscetibilizando ela a ter câncer de pele, por exemplo. Então, assim, não é porque você se expõe todo santo dia e você aparentemente não tem os sintomas daquilo, né? Não sente algo agressivo, que aquilo não esteja te prejudicando, tá bom? Então, acaba que quando a gente passa para uma alimentação super bonitinha, que a gente fica super constante, numa alimentação muito legal, se do nada a gente chega e faz aquele estrago, come um monte de doce, come um monte de porcaria, o nosso corpo ele vai dar uma porrada também na gente, vai fazer com que o sintoma fique muito mais exacerbado, né? Boa noite, doutor Pedro, meu marido. Vamos lá, deixa eu ver a próxima pergunta. Aí uma outra pergunta que me mandaram, ó. Como evitar os carboidratos à noite? Eu chego em casa e não consigo me controlar. Como não atacar os pães? Como não atacar os pães? Olhe, a dica que eu te dou, eu não anotei o nome das pessoas que me mandaram, que pena. Mas assim, a dica que eu dou, principalmente numa fase de transição, gente, de uma fase de transição alimentar, em que você, começou a entender que a alimentação que você tinha não era tão boa, você tá a fim de mudar de vida, tá a fim de emagrecer, o que eu tenho que fazer nessa fase inicial de transição? Olha, de preferência, tenha em casa um ambiente que te obrigue a ser saudável, tá certo? Esse é o ideal.
Então, assim, é óbvio que eu sei que a maioria das pessoas aqui provavelmente vive com outras pessoas, compartilha ali a casa com a família. Quando você mora sozinho, até é mais fácil, porque você só vai fazer compras para você mesmo, então o que você decidir, decidiu, só entra em casa o que você quer. Mas, ao mesmo tempo, se você divide com a família, acaba sendo bem complicado, porque, assim, nem todo mundo é obrigado a comer o que você come, né? A estar na mesma vibe saudável que você. Mas sempre que eu pego um paciente que tem esse exemplo em casa, e que eu vejo que para ele é muito difícil mudar, que provavelmente ele não vai conseguir, se aquela tentação ainda estiver ali olhando para ele todo santo dia, sabe? Chegar em casa cansada, a fim de fazer nada, não quer nem fritar um ovo e tem ali um pão fresquinho, quentinho, que a pessoa ama esperando na mesa. Acaba sendo muito mais complicado. Então, o que eu falo para os pacientes é: chama a família para uma conversa, sério. Se mora com o marido ou com a esposa, chama para uma conversa e fala qual é o seu objetivo agora, fala o quanto é importante mudar e que se aquilo continuar ali, aquela tentação ficar ali sempre na sua cara, que vai ser muito difícil você conseguir passar por essa fase de transição. Porque só nesse período, tá, gente? Assim, provavelmente passou ali as 2 primeiras semanas que você tá começando a sentir os benefícios da nova alimentação, você já tá começando a ver que o negócio tá dando certo, que você tá emagrecendo, dores de cabeça que você tinha, você não sente mais, azia que você tinha com frequência, você não sente mais. Quando tudo começa a melhorar na sua vida, aí vai ficar muito mais fácil. Aí você realmente tem a certeza que você pode, às vezes, até ter aquele alimento ali na sua mesa, mas você simplesmente nem vai querer, porque você sabe o quanto aquilo te faz mal. O quanto aquilo, às vezes, pode te dar um sintoma já de imediato que faz mal. Tá certo? Bom, deixa eu continuar aqui. Então, assim, realmente, o que fazer para evitar? Então, ou é simplesmente não ter, ou, sério, faça uma promessa. Promessa às vezes funciona pra caramba também. Promete que não vai comer aquilo que tanto te tenta por X dias. E assim, se promessa, claro, funciona pra você, né? E tenta seguir firme naquilo. Porque aí depois das primeiras semanas, provavelmente você já vai estar um pouco mais livre do vício. Tá certo? E a outra pergunta que me fizeram aqui foi mais ou menos parecida em relação aos doces, né? Como se manter, como controlar, né? Como lidar com a ansiedade na low carb e a vontade de comer doces. Aí eu digo a mesma coisa, gente. O lance da vontade de comer doce, enquanto você está se expondo àquele alimento, que obviamente é tão prazeroso, consequentemente é tão viciante, enquanto você estiver se expondo àquilo, a sensação de querer mais, ela sempre vai existir, porque o nosso cérebro é assim, ele quer o prazer agora. Não adianta muito você dizer para ele assim, cérebro, daqui a X meses eu vou estar mais magra, eu vou estar com a autoestima muito melhor, eu vou estar me sentindo muito melhor, eu vou ter muito mais prazer. Não adianta isso para ele, ele quer o prazer agora, tá certo? E, consequentemente, o que é que a gente precisa fazer? A gente tem que entrar com seja lá a estratégia que for para a gente conseguir se livrar do contato com os doces por pelo menos 1, 2 semanas. Você vai ver que, e seja lá qual for a estratégia, é o que eu disse, se promessa funciona para você, faça promessa. Né? Então apele para qualquer ser superior aí para que ele te ajude realmente a se manter ali firme e para que você não ceda à tentação nesse período inicial. Porque uma vez que você consegue passar por essa fase de abstinência, digamos assim, é que nem droga, gente, não muda absolutamente nada. Açúcar é exatamente igual a droga ilícita. Para vocês terem uma ideia, foi feito um estudo lá nos Estados Unidos com aquele biscoito Oreo, e foi visto que, eu não lembro qual foi a droga de comparação, se foi crack ou cocaína, mas que o Oreo, ele é 8 vezes mais viciante do que crack ou cocaína. Sério. Então, assim, um biscoito recheado, ele pode ser muito mais viciante do que a pior droga ilícita do mercado. Então, não menosprezem o poder que o açúcar tem de trazer vício. Tá certo? Ó, a galera já que curte, que é fã do biscoito aí se manifestando.
Pois é, então assim, lembre que a indústria, gente, ela é diabólica, sabe? Ela, no momento que ela está construindo o alimento, ela está colocando ali a dose exata de açúcar, a dose exata de crocância, a dose exata de gordura, para que isso seja uma perdição no seu paladar, para que você tenha muito, muito prazer. Então, o que que a gente faz com uma pessoa que está viciada em drogas? A gente não tem que pegar essa pessoa e enclausurar, fazer com que ela passe por um período de abstinência para conseguir ser reinserida na sociedade sem cair novamente em tentação? É exatamente isso que a gente faz com uma pessoa que é viciada em doce. Você tem que tirar o açúcar do seu convívio por um período, até o ponto em que você tranquilamente poderia, em uma situação ocasional, se expor a uma porção X daquilo e não desencadear essa vontade louca de comer eternamente esse negócio, entendeu? E aí entra um ponto muito importante até, pessoal, que é essa questão da quantidade. É mais ou menos aquilo que eu estava falando com vocês no início. A quantidade e a frequência com que você se expõe a determinado alimento, ela vai contar muito para ver se o seu emagrecimento vai dar certo, para ver se a sua melhora de saúde vai para frente. Então, a gente não precisa, às vezes, ser tão caxias, tão cri-cri com a gente, se a gente vê que aquilo vai ser muito difícil pra gente, que aquilo vai impedir que a gente consiga criar esses hábitos saudáveis. Então, se a pessoa gosta muito de determinado alimento, seja uma sobremesa, vamos falar de açúcar então, que é algo que via de regra todo mundo gosta. Pô, se a pessoa gosta muito de comer uma sobremesa, a pessoa não tem que pensar que ela vai ter que se privar disso pro resto da vida. Não precisa ser dessa forma. Só o que a gente tem que entender é que não cabe na nossa rotina todo santo dia a gente se expor a um monte de açúcar. Isso não cabe. Isso está incompatível com a vida saudável. Mas você chegar na menor parte do seu tempo, sei lá, no seu final de semana, e você querer comer uma sobremesa depois do seu almoço, por exemplo, isso é possível? Aí a gente tem que entrar muito também com o conceito de quantidade. Então, não é porque é só uma vez na semana que eu tô fazendo, né? Então, já que é só uma vez, eu vou aproveitar para comer tudo que eu posso. Isso também é incompatível com uma alimentação saudável, com a visão, com uma cabeça realmente, um pensamento saudável. A ideia é que você consiga ter o controle suficiente para você colocar uma porção ali vai pegar uma porção de sobremesa que você julga a nível de bom senso, que ela seja de um tamanho satisfatório, e coma isso e se dê por satisfeito. Então, assim, a gente não precisa se privar de tudo que é ruim para a nossa saúde. A gente pode se expor em pequenas quantidades e em baixa frequência a esses alimentos, tá certo? A vida é mais leve, assim. E esse eu acho que é um dos principais pontos para a pessoa ter realmente mudança de hábito alimentar. Ela encarar esse processo com leveza. Então, quando eu vejo muitas pessoas falando de tal, não pode tal coisa, ou pode tal coisa, só pode isso na minha dieta, ou não pode isso. Eu vejo que é uma pessoa que ainda está encarando a alimentação realmente como dieta. E dieta tem prazo para terminar. É muito difícil esse controle, Mônica, eu concordo plenamente. Eu sempre sou muito sincera, tanto aqui nas lives quanto com meus pacientes, e eu sempre falo para eles que, sério, quando eu vou para Salvador, eu sou de Salvador, para quem não sabe, quando eu vou para Salvador, que às vezes a gente tem aquelas reuniões de família, e aí colocam assim 2 travessas de sobremesa, um pudim de doce de leite e sei lá, um pavê, seja lá o que for. E eu adoro doce, tá certo? Eu adoro açúcar também. Rapaz, é sério, eu tenho que colocar, eu boto na minha cumbuquinha ali, e depois que eu termino, eu como bem devagar, dei a colheradinha assim bem devagar, saborei bastante aquilo. E quando eu termino, gente, juro, a minha vontade na maioria das vezes é de continuar comendo, é de botar uma segunda e uma terceira rodada daquilo. Mas eu tenho que ficar repetindo um mantra na minha cabeça, assim, de tipo, não, eu não preciso disso, já é suficiente, eu vou agora botar essa cumbuca lá na pia e não vou pegar mais absolutamente nada, eu saio da mesa, eu mudo o meu foco. A gente tem que fazer isso, pessoal, é sério, porque açúcar é viciante. Todo mundo gosta desse negócio, não tem quem não goste. Então, muitas vezes, o que vai definir
é isso daqui, ó. É o poder que a gente tem realmente de controlar, de entender que quanto mais você comer, mais vai dar vontade de comer, porque açúcar é viciante, então quanto mais você se expõe, mais prazer você tem, mais você quer colocar. Então não existe uma quantidade suficiente de açúcar, não existe isso. Quanto mais a gente quer, mais a gente quer comer. Então assim, o que tem que frear a gente, na maior parte das vezes, é a nossa cabeça. A gente precisa criar esse domínio, sabe? De entender que, beleza, eu quero comer esse negócio aqui, vou comer um pouco disso, não tem problema nenhum, mas esse prazer que isso aqui tá me dando é um prazer que é muito efêmero. Ele vai passar, assim que eu terminar isso daqui, o prazer passa. E será que eu vou ter prazer todos os dias ao acordar? Me olhar no espelho, eu vou gostar do que eu vejo, eu vou fazer meus exames de sangue, eles vão estar em ordem. Então, assim, vale a pena eu encher a minha cara de prazer, leia-se açúcar todo santo dia, dá esse prazer ali, ad libitum, à vontade, todo santo dia, se no fim das contas o prazer real, que é aquele prazer da gente se sentir bem, saudável, disposto, gostar do que vê, ter autoestima lá em cima, se esse prazer ele não vai existir, sabe, são coisas que são incompatíveis, não tem jeito, não tem como uma pessoa se encher de açúcar todos os dias e conseguir ser feliz nessa outra parte, que é de ter um corpo que ela gosta, de ter um percentual de gordura dentro do limite do saudável. Essas coisas são incompatíveis. Então, por isso que o pensamento, ele tem que frear a gente. A nossa cabeça tem que dizer o limite, porque muitas vezes o desejo da gente não vai dar esse limite, tá certo? Deixa eu ver o que mais. Eu recebi uma pergunta muito boa aqui, muito boa. Que, inclusive, eu acho que é de uma paciente minha, que já não vai há um tempo no consultório. Emagreci, e agora? Continuo na low carb? Então, assim, gente, nossa, eu tô vendo que vocês estão num papo frenético aí, né? Eu não posso nem participar, mas daqui a pouco eu quero que vocês perguntem novamente as coisas, tá certo? Para eu poder participar. Mas assim, emagreci e agora continuo na low carb? O corpo acostuma com o mesmo cardápio de alimentos e não se tem mais resultados a partir daí? Então a gente pode botar isso em duas perguntas diferentes, né? Bom, continuo na low carb depois de emagrecer? Então assim, então emagreci significa o quê? Significa que você provavelmente atingiu um percentual de gordura dentro do que a gente chama de saudável. Que generalizando, a gente pode dizer que para mulheres abaixo de 25, para homens abaixo de 20. Mas claro que isso vai depender da idade também, tá certo? Mas só botando em linhas gerais. Então, se você atingir um percentual de gordura bom, olha, significa que você já tem que mudar o objetivo. Você tem que começar a caçar o objetivo de ganhar massa magra. Tá certo? Porque pra mim, assim, ó, gente, se a pessoa tá magra, ou seja, se ela tem um percentual de gordura dentro do saudável, pra mim essa pessoa tem que agora, a partir de agora, pro resto da vida, só perseguir hipertrofia muscular, ganho de massa magra. Por quê? Porque é isso que vai garantir nossa independência física quando a gente for idoso. É isso que vai garantir que a gente caiu, levantou, que a gente pintiu o cabelo, carregue sacolas de compras, coisas que hoje pra gente são triviais, mas que quando a gente for idoso não vai ser tão trivial assim. Vai depender, essa qualidade de vida lá na frente vai estar muito atrelada a quanto de músculo, dentre outras coisas, obviamente, a quanto de músculo a gente conseguiu preservar ao longo da vida adulta. Então, pra mim, depois que atingir o passo que emagreceu, o resto da sua vida agora você vai perseguir. Você vai fazer um treino e vai fazer uma alimentação voltada muito mais para o ganho de massa magra. E aí, óbvio, claro, nem sempre a gente vai estar no foco total para o ganho de massa magra, porque assim, gente, eu te digo, viu? Se você acha que emagrecer é difícil, ganhar massa magra é muito difícil. É muito difícil. Então, assim, você tem que estar com uma alimentação realmente planejada e voltada para isso. O seu treino, ele tem que ser aquele treino intenso, aquele treino doído mesmo, dolorido. Esse é o treino que, via de regra, vai fazer com que você ganhe massa magra. Então, assim, se depois que você emagrece, você continua na low carb ou não, olha, eu te digo, se o seu objetivo agora passar a ser ganho de massa magra, você não precisa mais restringir tantos carboidratos. Lembre que a restrição de carboidratos, ela é uma estratégia nutricional. A ideia ou seja, usou
usou essa estratégia, seja para emagrecer, seja para melhorar o controle glicêmico, ia depender, bom, com relação a isso, tem gente que o resto da vida vai ter que fazer low carb, independente do emagrecimento, justamente para ter esse controle glicêmico em dia, por exemplo. Mas fato é, se você emagreceu, usou como estratégia nutricional low carb para isso, agora você pode sim mudar de estratégia. Na verdade, se a gente fala de ganho de massa magra, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque isso já seria para uma outra live, é interessante sim que você aumente um pouco os carboidratos, tá certo? Gente, eu acho que a gente nunca vai voltar a encher a cara de carboidrato como talvez a gente fazia antigamente. E talvez eu falo como a gente fazia, porque talvez a maioria das pessoas que estejam aqui, elas já seguem um estilo de vida com uma reduçãozinha maior na quantidade de carboidratos. Então jamais a gente vai voltar a comer alucinadamente pão, biscoito, bolo, açúcar, coisas que a gente sabe que são ruins para a nossa saúde. E quando eu falo em aumentar os carboidratos, eu não estou falando disso, tá certo? Eu estou falando em aumentar a presença no nosso dia a dia das raízes, dos tubérculos, de alguns cereais intactos e não os subprodutos desses cereais, tá certo? De alguns cereais, das leguminosas, né, que é o caso do feijão, etc. Então, assim, a gente pode sim aumentar a quantidade de carboidratos depois que a gente passou da fase de emagrecimento. Se a gente tá treinando firme, o treino por si só, gente, um treino voltado ali pro ganho de massa magra, ele depleta muito o glicogênio muscular, ele aumenta a nossa necessidade de carboidratos, tá certo? Então, por isso que treinar é importante, gente. Tudo bem que quem vai fazer você emagrecer é principalmente a alimentação, mas o treino, pessoal, o treino permite com que a gente tenha mais liberdade na alimentação em relação ao consumo de carboidratos, tá certo? Porque o treino é a única coisa que é capaz lá de fazer você depletar todo esse glicogênio muscular, porque lembre que o glicogênio muscular ele é muito egoísta, ele só vai ser utilizado naquele exercício, naquela musculatura que você tá ali trabalhando, tá certo? Então, o treino é a melhor maneira de se fazer isso, de depletar todo esse glicogênio muscular para que gere a necessidade da gente colocar um pouquinho de carboidrato para dentro, porque esse carboidrato ele já vai ter endereço certo, ele vai fazer reposição de glicogênio muscular, raramente ele vai ser utilizado como estoque de gordura, certo? Então, assim, ficar ou não em uma alimentação um pouquinho mais low carb é uma opção sua, depois que você emagrece. Se a pessoa se deu super bem, é como eu falei, eu acho que a graça é começar a brincar com essa quantidade de carboidrato. Então hoje comecei a comer um pouquinho mais de carboidrato nas refeições, no café da manhã e no almoço. Amanhã eu posso dar uma seguradinha maior, e no final de semana eu posso dar uma liberadinha maior, e no outro dia eu dou uma segurada. Enfim, vai brincando aí, fazendo essas flutuações ao longo da semana, tá certo? O corpo acostuma com o mesmo cardápio de alimentos e não se tem mais resultados? Essa pergunta é bem complexa, na verdade, mas assim, gente, o que eu diria é que é bem interessante que a gente faça umas modificações, porque aí acaba que o assunto que eu vou entrar aqui entra um pouco nessa coisa do platô, que várias pessoas perguntaram. Acaba que o ideal é até que a gente faça ciclagens ou periodizações, digamos assim, dos tipos de dieta que a gente faz, tá certo? Então, assim, se agora nessa fase eu tô restringindo mais os carboidratos, se eu tô colhendo frutos com isso, ótimo. A partir do momento que eu acho que já não tá dando tão certo, eu não tô vendo muitos resultados, talvez nesse momento chegou a hora de virar um pouquinho a chave e passar para um estilo alimentar diferente, utilizar novas estratégias, tá certo? Então, como eu falei, tem pessoas que vão chegar ali ao menor percentual de gordura que elas podem chegar usando exatamente a mesma estratégia. Mas tem pessoas que vão atingir um platô, que a gente chama, né? Vão parar de ter resultado depois de ficar seguindo exatamente a mesma coisa. É realmente como se o corpo se adaptasse, digamos assim, a essa situação. Então, o que a gente tem que fazer aí é mudar a alimentação, mudar a estratégia. Passar a fazer uma estratégia, por exemplo, com mais carboidratos. Teve uma vez, foi uma paciente de Salvador, que eu não sei se está aí assistindo. Ela parou de ter resultado com alimentação com menor teor em carboidrato, e eu falei para ela, vamos aumentar um pouquinho os carboidratos e tal. E aí eu enviei o planejamento alimentar para ela e ela me respondeu dizendo, nossa, que retrocesso voltar a comer carboidratos. Eu falei, criatura, que retrocesso o quê?
Não tem retrocesso. Gente, pense que a alimentação com baixo teor em carboidrato é uma estratégia que a gente pode utilizar. Então, assim como aumentar o teor de carboidratos, é uma outra estratégia que a gente pode utilizar. Por sinal, a minha paciente do mês desse mês, vocês vão ficar até surpresos, porque ela melhorou a composição dela, aumentando o teor de carboidratos. Gente, eu só tenho 25 segundos, eu não sabia que a live tinha tempo. Vai acabar o meu tempo. Deixa eu ver se dá para eu ler alguma pergunta. Qualquer coisa eu entro de novo numa segunda live, tá certo? Gente, eu espero, na verdade, já ia acabar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha resolvido a dúvida de muitas pessoas. Atendo em Salvador, sim. Dá uma olhadinha no meu Insta. Eu vou entrar de novo para tirar as dúvidas de vocês, tá certo?